Oi, já estão aqui. Que legal é ter vocês aqui. Crianças lindas e obedientes de Jesus. Bom dia! E que dia é hoje? Hoje é sábado, então feliz sábado! Se você não me conhece, eu sou Tiaga e o meu sinal é assim. E aí, crianças, tudo legal? Crianças, hoje vou começar com perguntinhas. Levanta a mão quem tem amigos que não falam o português. Eu tenho. Agora, mexe na orelha se você conhece alguém que nasceu em outro país. Eu conheço. E agora, fala uau! Quem acha que os outros países são lindos também? Uau! Eu também acho. Hoje na história bíblica vamos aprender sobre alguém que aprendeu que Deus ama todas as pessoas de todos os lugares. Mas antes da história, vamos primeiro conhecer um amiguinho que cumpriu o primeiro desafio surpresa deste trimestre no Caminhando com Jesus. Oi, meu nome é Isaac, eu tenho 5 anos. Moro em Gabiruba, Santa Catarina. Meu desafio é convidar as crianças que não conhecem Jesus para vir na minha casa. Eu montei o PG do Isaac, onde eu falo de Jesus. Eu comprei um desafio que os meus amiguinhos gostaram muito. Eu fiquei muito feliz e você também pode fazer o desafio da Tia H. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se o Deus me fez assim, assim vou louvar. Isaac, que demais! Eu nem sei o que dizer, Isaac, para expressar minha alegria de ver você fazendo esse desafio. Será ainda mais especial. Você criou o PG do Isaac. Que demais! Isso é realmente super. Crianças, o desafio era falar de Jesus e cantar uma música para pessoas que não conhecem Jesus. E o Isaac criou o PG do Isaac na casa dele e convidou muitos amigos para cumprir esse desafio. Foi um desafio difícil, né? Mas ele conseguiu. Parabéns, Isaac. Parabéns para os seus amigos também, por aprenderem de Jesus. Todas as estrelinhas são suas. Isaac, você tem razão. Sim, todas as crianças podem fazer esse desafio também. Ficaram animados? Então vamos escutar a Gabriela explicando como funciona isso de desafio surpresa. Os desafios continuam sendo desafios surpresas. Ninguém sabe qual é nem o dia que vai aparecer aqui no canal. Só vai saber quem escrever para TH, pedindo para participar do desafio. Tudo é surpresa. E aí, vai querer fazer um desafio? Então escreve para TH neste e-mail. Tchau! Oi, Gabi, é verdade, tudo é surpresa. Isso fica ainda mais divertido e desafiador. Muito obrigada, Gabi. E para quem quiser imprimir o calendário do desafio com as estrelas, está aqui embaixo o calendário, na descrição do vídeo. É só clicar no link para imprimir o calendário. E se você não sabe como funciona, vou explicar. Todas as vezes que você cumprir o desafio, você ganha uma estrelinha para colar no seu calendário. E assim seu calendário fica cheio de estrelas. Bom, vamos agora fazer a nossa atividade? Já sabe o que vamos fazer? Eu vou mostrar. Aham! Vamos fazer essa máscara de tigre muito fofa, não é? Eu amei fazer essa máscara, parece difícil, mas não é. E acho que vocês também irão gostar. Então você vai precisar de papel tipo cartolina, que é muito melhor. Mas se você não tiver papel tipo cartolina, você usa o que você tem em casa. Eu vou usar esses aqui, esse laranja, eu acho, né? E também você vai precisar de um papel branco se você usar o laranja. E se você não tiver papel colorido, você pinta de laranja o branco. E então, como eu vou usar laranja, eu também vou precisar de papel branco. Que confusão, Tiago. Bom, para fazer essas partes aqui do tigre. O que mais? Você vai precisar de tesoura, de cola,
de lápis, de canetinha preta, de durex ou cola, de um palito como esse de picolé ou qualquer outro palito, e também tampinhas redondas, duas, uma maior que a outra, para fazer os círculos das orelhas. Lápis já falei, canetinha preta já falei, e o mais importante, vai precisar de quê? Da ajuda de um adulto. Então, por favor, dá uma pausa no seu vídeo para buscar o seu material e já voltamos. Crianças lindas de Jesus, já temos aqui tudo preparado para fazer essa máscara de tigre, muito fofa. Então, vamos fazer... Eu tenho esses papéis aqui, né? Acho que eu vou fazer de laranja de novo. E depois usar esse branco também. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dobrar o papel. A gente vai dobrar o papel e pôr a nossa mão aqui, assim. A gente faz assim. E passa o lápis. Aí ficou assim, né? Mais ou menos assim. Vou fazer de novo. Aí. Eu vou fazer mais escuro para vocês enxergarem. Aí ficou assim. Aí a gente vai desenhar um círculo aqui, que vai ser a orelha, né? Então, vou desenhar um círculo. Acho que ficou meio grande esse. Deixa eu ver se a tampa é menor. E dentro a gente vai também desenhar, então, mas de outra cor, não é? Então agora a gente vai cortar. Ficou assim, né? E aqui a gente vai cortar também. A gente corta aqui assim. Depois a gente arruma se precisar. Aí ficou assim, não é? A gente vai arredondar aqui um pouco mais. E ficou assim. Agora a gente vai cortar. Vamos cortar primeiro para pôr aqui, né? Então, vou dobrar aqui assim, ó. Aí a gente corta dois. Passa o lápis. E corta dois. E a gente vai pôr aqui, não é? Depois disso, a gente vai fazer essas rainhas aqui, como que chama? Essas stripes, eu não sei como que chama isso, esqueci o nome em português. Mais ou menos assim. E do outro lado também. Não ficou muito igual esse. Mais ou menos assim. Não gostei. Esqueci o nome. Bom, e agora a gente vai fazer essa parte aqui também. De papelzinho branco, não é? Então, é mais ou menos assim. A gente faz um aqui primeiro para ver mais ou menos o tamanho. Então, a gente pega o papelzinho branco e mais ou menos assim. Então, eu vou dobrar o papel
Deixa eu pensar. Vou dobrar assim. E vou cortar aqui. Então, tem esse papel. Então, para ficar os dois lados iguais, a gente faz mais ou menos assim, né? E aí a gente corta. Mas, deixa eu pensar... aqui a gente tem que cortar maior. Se a gente não conseguir fazer na primeira vez, a gente consegue na segunda. Vamos ver. Tá bom assim. Então aí a gente apaga o que a gente fez aqui. E apaga aqui também. E a gente vai colar aqui e aqui e aqui. Vamos primeiro colar todas as coisas, aí depois a gente vai pintar. Agora a gente vai pintar. Isso aqui. Vou pôr um papel aqui embaixo para não sair. Por enquanto tá assim. E a gente vai fazer o narizinho, né? Uma bolinha aqui. E a gente pinta. E a gente vai fazer umas pintinhas também aqui assim. Assim. E agora... a gente vai fazer o olho, né? Que é mais ou menos aqui assim. Ficou diferente. Então, pra gente fazer igual, a gente faz um lado, pede pro adulto ajudar a cortar, porque essa parte é mais difícil. E a gente faz do outro lado igual. E aí a gente fez de um lado, a gente dobra assim e traça do outro. Aí vai ficar igual. Aí ficou assim. A gente pode dar uma arrumada também. Porque a minha tesoura é muito grande para cortar isso. E a gente passa uma canetinha em cima dele. Em cima não, assim, contornando. Aí ficou assim. Muito bem, crianças. Agora, a gente vai colar um em cima do outro assim. Pode ser desse lado ou pode ser desse lado, como vocês quiserem. Eu vou colar desse lado. Passa cola. Então, como a gente vai colar assim, então, passa cola aqui.
e passa cola nesse. Muito fofo, não é? E agora a gente faz essa manchinha aqui. As listras, lembrei. As listras. Mais ou menos assim. E para finalizar, a gente vai colar o palito, né? Vamos colar do lado esquerdo assim. Eu vou colar com essa dupla face, porque para secar mais rápido. Vocês podem colar com cola mesmo e esperar secar. Mas se você tem a dupla face, fica até melhor. Já colou. E aí ficou assim, ficou meio torto, pera. E não dá para descolar. E ficou a nossa máscara de tigre, do tigre feroz. Gostaram do tigre? Nem parece bravo, não é? Eu gostei de fazer esse tigre, criança. Os animais são incríveis, não são? Deus fez um mundo maravilhoso, cheio de bichos lindos, de lugares e pessoas lindas e diferentes. Tudo muito interessante. Crianças, vocês acham que as crianças de outros países ficam alegres e tristes como vocês? Sim ou não? Sim, né? Claro. Será que elas sentem calor, frio como vocês? Sim, é lógico. Vocês acham que Deus ama somente as crianças do Brasil? Ou Ele ama as crianças de outros países também? Sim, Ele ama todas as pessoas, todas as crianças, todas as pessoas, de todos os lugares. Deus ama todos, todos mesmo. E os animais também, como o tigre. Deus fez o tigre, todos os animais que existem. E Ele ama cada um deles. E falando em tigre, vamos pedir para o Oliver nos contar algo sobre os tigres. Será que ele sabe? Quer chamar o Oliver junto comigo? Então chama. Oliver, conta aí. Você sabia que as listras dos tigres é como as nossas impressões digitais? Cada tigre tem sua própria listra. Nenhum tigre tem listras iguais. E a maioria das espécies de felinos tem listras tanto no pelo quanto na pele. Mesmo se você raspa o pelo dos tigres, você ainda vai ver as listras. Isso não é incrível? Pensa aí. Tchau! Uau, Oliver, isso é extraordinário. Eu não sabia disso. Deus fez tudo tão incrivelmente incrível. Eu sempre fico surpreendida com a criação de Deus. Toda a natureza me alegra demais. Muito obrigada, Oliver, por sempre nos ensinar coisas tão legais. E até o próximo Você Sabia? Vamos agora escutar a nossa história. E ela se chama Somos Todos Iguais. Crianças, vocês gostam de animais? Tipo cachorro, gato, passarinho. E os animais como o porco, o jumento e a cobra? Sim. Então, vocês lembram de Pedro? Um dia ele estava visitando alguns amigos em uma cidade chamada Jope. Ele estava com fome e o almoço estava quase na hora, quase pronto. Então, antes do almoço, ele resolveu ir orar até que o almoço ficasse pronto, até a hora do almoço ficar pronto. E ele foi orar na parte de cima da casa. Durante a oração, aconteceu uma coisa incrível, maravilhosa. Bem no meio da oração, ele teve uma visão. Vocês sabem o que é visão? Vou explicar. Visão é como uma mensagem de Deus para a pessoa. Então, ele teve uma visão com animais. Naquela visão, ele viu um grande lençol descendo do céu. E o lençol estava cheio de quê? Cheio de todo tipo de animais e aves e pássaros. Que visão diferente, não é? Então uma voz disse assim para Pedro: Pedro, mate os animais e coma. E Pedro respondeu: Eu não posso fazer isso, Senhor. Nunca comi nada imundo. Então outra voz disse: Não considere imundo, sujo, o que Deus purificou. Uau, nossa criança, o que será que Deus queria
que Pedro entendesse sobre isso? Será que ele tinha que matar os animais imundos? Será? Bom, Pedro viu a visão dos animais mais 2 vezes e ele ficou muito confuso. Então o Espírito Santo parou o pensamento de Pedro e disse para ele descer, porque tinham 3 homens que estavam lá embaixo querendo falar com ele. E que ele deveria viajar com esses homens e não se preocupar por nada. Uau, nossa, o que será que vai acontecer? Porque Pedro tinha que viajar com esses homens? Já vamos descobrir. Bem, no dia seguinte, Pedro convidou uns amigos para ir com ele também, e aqueles homens, até a casa de Cornélio. Cornélio morava meio longe dali, e era uma longa caminhada. Durante a viagem, Pedro ficou sabendo que Cornélio estava orando para aprender mais sobre Deus. Ele ficou sabendo que um anjo disse a Cornélio, para Cornélio, onde poderia encontrar o Pedro, onde Pedro estava, e que ele mandasse alguns homens para ir buscar a Pedro. Foi por isso que aqueles homens foram onde Pedro estava, e Pedro teve que viajar com eles. Bom, Pedro, crianças, ele era judeu. Onde ele morava, muito tempo atrás, os judeus não entravam na casa de alguém que não fosse judeu. Os judeus achavam que se entrasse na casa de pessoas que não eram judias, de alguém que não era judeu, eles iam ficar impuros, iam ficar sujos. Então Pedro finalmente entendeu o que a visão significava. Deus queria que ele entrasse na casa de Cornélio, mesmo Cornélio não sendo judeu, sendo diferente de Pedro. Pedro aprendeu que Deus ama todas as pessoas e que Deus deseja que seus filhos, que nós, aprendam a amar todas as pessoas também. Quando ele chegou na casa de Cornélio, a casa estava cheia de gente. Tinha amigos de todos os familiares de Cornélio. Cornélio ficou feliz em ver Pedro e poder aprender sobre Deus, sobre Jesus. Depois que Pedro falou sobre Jesus, Cornélio e sua família decidiram seguir a Jesus e foram batizados. Pedro aprendeu uma coisa muito importante naquele dia. O que será que ele aprendeu, criança? O que será que foi? Ele aprendeu que Deus ama todas as pessoas, que não importa a língua que elas falam, nem a cor da pele, ou a cor do cabelo, ou se são de outro país. Deus quer que vocês, e eu também, amemos a todos. E a mensagem de hoje é: os filhos de Deus devem ser amigos de todos. Muito especial tudo que aconteceu com o Pedro e o Cornélio, não é? E que lindo que Pedro aprendeu que todos nós somos importantes para Deus. Que não importa de onde somos, a cor da pele, do cabelo, ou que língua e idioma a gente fala. Eu mesmo, criança, tenho amigos em vários países do mundo. E eles são diferentes de mim. E eu deles, mas nós amamos uns aos outros igualmente. E Deus ama todos, todos mesmo, e deseja que a gente faça o mesmo. Bom, vamos aprender o verso dessa história tão legal. Sim, já está com sua Bíblia? E hoje eu quero apresentar uma nova amiguinha que chegou. É a Maria Eduarda. Que alegria que você está aqui. Seja muito bem-vinda. Olá, gente, eu sou a Maria Eduarda Quintino. Eu moro em São Paulo e o versinho é: Deus trata todos igual. Atos 10, 34. Tchau, Tia. Oi, Maria Eduarda. Oi, São Paulo. Feliz sábado. Que linda você ensinando o verso tão bem. Parabéns. Muito obrigada por participar aqui. E que verso importante, não é? Uau. Maria Eduarda, ficamos mega felizes de te conhecer. E queremos saber se você vai voltar mais vezes. Eu espero que sim. Bom, criança, agora é a hora de quê? De saber se a gente aprendeu bem a lição, bem a história. Vamos responder então as perguntinhas e a perguntona. Preparados ou super preparados? Então vamos começar. Primeira perguntinha é: o que tinha na visão de Pedro? Resposta até na mesa, criança. Nem sei se dá para ver muito bem. Tinha um lençol sendo abaixado com todos os tipos de animais. Próxima perguntinha. O que Deus disse para Pedro fazer quando ele teve a visão?
Responder? Vou responder. Deus disse para ele matar e comer os animais. Agora perguntando, e é difícil, hein? E vai ter a musiquinha enquanto todo mundo pensa na resposta. Aí dá tempo para vocês ir pensando. E quando a música parar, aí você responde. E a perguntona é: o que significava a visão que Pedro teve? E o que Pedro fez na casa de Cornélio? Musiquinha. Pronto. Respondendo aí, sim. Eu acho que todo mundo já está respondendo. Eu também vou responder, crianças. Então, a visão era assim. A visão significava que Pedro deveria amar todo tipo de pessoas. Mesmo as pessoas diferentes, as de outros países, de outras culturas. E Pedro, quando foi na casa de Cornélio, falou sobre Jesus na casa de Cornélio. E batizou Cornélio, seus familiares e amigos. Parabéns, crianças, por responder as perguntinhas e a perguntona. Parabéns. Bom, agora chegou o momento de conversar com Deus. Vamos orar juntos? E hoje quem vai orar é a nossa querida amiguinha, a Mia. E ela, crianças, não é do Brasil, ela é de Portugal. Que alegria, Mia, ter você conosco. Agora vamos orar. Querido Jesus, ajuda-me a amar todas as pessoas. Amém. Oi, Mia. Oi, Portugal. Feliz sábado. Amei sua oração. Isso mesmo, vamos pedir a Jesus para que nos ajude a amar todas as pessoas, sendo bondosos, educados, gentis com todo mundo. Mia, foi super ter você aqui conosco. Muito obrigada pela sua doce oração e volte sempre que quiser. Vamos ficar te esperando. Bem, crianças lindas de Jesus, nossa lição de hoje já terminou, mas durante a semana vocês podem continuar estudando, lembrando de tudo que aprendemos hoje. Vamos pedir a Deus que nos ajude a amar uns aos outros. Querem participar aqui? Então é só escrever para este e-mail, que eu te conto como você pode participar. E é bem fácil e é bem legal. Vamos repetir juntos e bem animados a melhor notícia do mundo? Ainda não sabe qual é a notícia? Ah, então agora você vai saber. É na conta de 3 em espanhol. 1, 2, 3. Jesus ama você e Jesus voltará. E uma maneira de demonstrar amor a todas as pessoas é contar essa notícia para todo mundo. E te envio agora o meu abração, que é cheio de amor. E beijos também. E uma semana linda, com muitas bênçãos de Deus para você, junto com sua família. E até o próximo sábado. Tchau!